Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV. Bom dia a todos que estão assistindo a Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Meu nome é Marli. Estamos com mais uma programação da manhã de domingo e está no ar o Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Na programação de hoje, vamos mostrar uma edição especial, tá? Mostrar uma edição especial falando sobre os eventos que cobrimos no final da semana passada. どうも、Cidade Ativa Online をご覧の皆様、ザボンショープレゼンターのマリです。いつも私たちの番組をご視聴していただき、ありがとうございます。当番組では、日本のニュース、エンターテイメント、文化、様々な情報を皆様により身近にお届けしたいと思います。それでは、ジャポンショーをスタートします。では、もう一つのお知らせがございます。Cidade Ativa Online のスポンサーの南米神宮です。お問い合わせ先は、サンパウロ市、サンパウロのエスタードでイスラエルの76番、ビラ・クレメンティーノの、11-5575-4783。ではもう一度繰り返し、お電話番号が 11-5575-4738。ごめんなさい。間違えました。もう一つの番号があります。11-5575-4783 でございます。では、サイトもありますので、www.temploshintoista.org.bf でございます。経営者の皆様の会社やお店などを報告に出してみませんか？私たち、シダニアチバオンラインのスタッフまでお問い合わせをください。では、番号でございます。電話番号です。119-9903-8834。で、もう一つ、11-4021-5570 でございます。それでは皆様お待ちしております。Bem, pessoal, estamos no mês de junho. E para este mês, temos duas datas importantes, que é o Dia Nacional da Imigração Japonesa no Brasil, no dia 18 de junho, e o Dia Internacional do Nikkei, no dia 20 de junho, para serem celebradas. E também haverá muitos eventos programados durante este mês de junho. Tá ok? では、6月、私たち6月はブラジルで、2つの大切な祭日があります。私たち日系人にとってはとっても特別な月でもあります。日本人の、日本人ブラジル移民の111年の記念、周年の記念日および6月20日に私たち、は国際日系人の記念日があります。この2つの記念日にいていろんなイベントが開催されております。No sábado passado, a nossa equipe esteve na cidade de Salto, fazendo uma cobertura do evento promovido pela Prefeitura de Salto.
Todos pelo Tietê, Salto 2019, que promoveu a despoluição do rio Tietê. Foi uma campanha em prol da natureza, ao meio ambiente. Teve o tema a despoluição do rio Tietê, tá ok? O evento contou com a presença de autoridades locais, apresentação de shows, danças, cantores e também tivemos uma apresentação maravilhosa de taiko. E a nossa equipe fez uma cobertura e trouxemos a vocês a apresentação do taiko do grupo Inazuma. 先週末に私たちシダジャチバオンラインが、2つのイベントの取材を取りに行きました。先週の土曜日、に、サンパウロ市のサルト市にあります。テーマが、Todos pelo Rio Tietê 2019年というテーマで、環境とかを、貢献した、そういう、イベントでもありました。チエテ川をきれいに保つという、イベントですね。それは、環境への貢献でもあって、とても、楽しいイベントで、盛り上がっておりました。歌い、踊り、和太鼓などのパフォーマンスが発表されていました。和太鼓は、特別にお越しになった、グループがありまして、イナズマという皆さんが、そのイベントを盛り上げていました。とても楽しかったですよ。で、そちらの取材をこれから皆様にお見せしたいと思いますので、はい、どうぞお楽しみにしてください。Sim. Agora, pessoal, nós fizemos cobertura na semana passada, né? De sábado, que foi o tema que eu disse antes, que é o evento para preservar a natureza, né? Falando sobre o meio ambiente. Então, era o tema, o Rio Tietê. Então, nós fizemos um vídeo que gostaríamos de mostrar a vocês, bem, aos teleastronautas. Tá? E também tivemos, durante esse evento, uma apresentação do grupo Inazuma, uma apresentação do Taikai. Tá? O Taikai, ele é sempre presente, o Taiko, que seria o tambor japonês. O Adaiko significa tocar o Taiko, que seria os tambores a estilo japonês. Tem uma história muito longa, tá? E pelos historiadores, teve o início mais ou menos no século V. Um instrumento muito antigo, que é feito assim de uma madeira maciça, usa o couro e também feito assim artesanalmente. No passado, ele era usado como uma parte assim de uma celebração para devotar aos deuses, ou então ao afastamento de maus espíritos. Então, ao decorrer de todo esse tempo, de todo o tempo até os tempos atuais, então ele é utilizado agora nas grandes festividades, numa celebração shintoísta no Japão e aqui também no Brasil, né? É muito interessante, sabe? E também ele é presente assim nos eventos, no teatro, nas paradas também. Realmente tem uma vibração muito boa e é o som daquela natureza, né? E todo mundo que escuta isso fora dentro do corpo, né? E realmente é uma vibração muito boa, tá? Um taiko serve também como, sei lá, alguma coisa assim, às vezes para um instrumento assim, para uma meditação. E ele é utilizado assim em várias atividades, tá? Mesmo assim, tem cursos, né, onde os pais colocam as crianças desde pequenos aprenderem a manusear o taiko, os pauzinhos, o taiko. E aí há um ensinamento, o que representa um taiko, né? E o instrumento, de como ele é tratado, de como ele é conservado também. Ele deve ser conservado no lugar bem arejado, fresco e seco, porque ele acaba absorvendo muita umidade, aí não é bom, né? Interfere também no seu trabalho, naquele som, né? Na vibração, tá ok? Então, brevemente, eu gostaria também de fazer uma matéria falando dos instrumentos antigos, né? Que vem desde a antiguidade do Japão, e o taiko, como o shamisen, temos o okoto também, tá? Então, pessoal, vocês aguardem, tá ok? É isso, diretora. A
diretor, o vídeo aí tá pronto? Vai dar para o pessoal dar uma olhada já? Ok, então, ó, pessoal, então assistam. Aí mandem aí seus recados também, tá? A gente está esperando. Ok? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, foi uma apresentação muito boa, né? Nós agradecemos ao senhor Pedro Mizutani, que é o presidente da comissão organizadora, por nos ter recepcionado, também acompanhado a gente, né? E também a todos os organizadores que nos receberam tão bem e nos ajudaram a fazer uma programação bem legal, tá? E agora nós estamos divulgando para vocês, né? E também apresentaremos essa cobertura dividida em duas partes. Na primeira parte, vamos falar sobre as categorias, tá ok? O evento era composto pela comissão de 6 jurados e houve a participação de 33 associações, grupos de cantores, eram divididos em várias categorias e eram subdivididas em B, A, teve a categoria especial, categoria extra e a categoria super extra. Nossa. E também teve a categoria Doyo, que é a das crianças, né? E a categoria dos chibicos. E também tivemos a categoria internacional Mirim. Olha que beleza, né? As crianças participando, daí a nova geração pegando o bastão para levando na frente, né? Seguindo na frente. E também tivemos, muito interessante, a categoria do videoquiz, pessoal. Também eram classificados em B e A. E após a apresentação, os candidatos, eles passaram pelos critérios dos juízes e chegando então ao tão esperado momento da classificação e a entrega dos troféus. Eram lindos. E, bem, assim foi se passando, tá? Então nós vamos ter a segunda parte, vamos apresentar na próxima vez. それでは、土曜日のイベントに続き、次の日、日曜日には、私たちのピラシカー橋にイベントがありましたので、ピラシカー橋で第22回、カラオケ大会、ピラシカバの、取材を取ってまいりました。このカラオケ大会は、サンパウル州の、カラオケ連盟、ウッペカの水谷ペドロ会長と、クローベレクレアチーボ日本ブラジレーロの川島医療さんの会長と、関係者の皆様が企画をされた偉大な、来年イベントで、とても素敵で、華やかで、とても素敵なそのステージが準備されたところで、皆様がご自慢の歌を披露されて、とても盛り上がっておりました。はい。こちらのイベントをですね、皆様、夏に、2回に分けて皆様に、お届けしたいと思います。今日は、本日はその1回目ですが、前半の方をお届けしております。なので、前半はカラオケ大会について、6人の審査員の皆様が、いろいろと判断して、で、それに伴ってですね、33の組合や協会たちが参加されていました。参加者たちはグループごとに分かれて発表されておりました。参加者たちのその審査員に評価をされ、
で、それぞれの位置に続き、それについて、皆様、それぞれのそれぞれにトロフィーが渡されました。とても華やかで素敵なステージの上で、皆様、ご自慢のお歌を披露されて、皆さんとてもお上手でした。でも、おかげさまでいろんな、楽しい、いい取材が取れたので、本当に皆様ありがとうございました。では、こちらの大会のイベントの後半を、次回発表したいと思いますので、それと一緒にですね、皆様にその舞台裏、そのバックステージなどの面白い話なども一緒にお届けしたいと思います。それでは次回までお楽しみにしてください。お待ちください。Bem, agora vamos apresentar um vídeo, né, da cobertura que nós fizemos do pessoal que estavam cantando lá no estádio. No palco, realmente, o palco estava muito lindo. O palco, ele foi decorado, tem um detalhe, pessoal, os organizadores, né, eles decoraram o palco com muito carinho, com produtos, com matérias assim, recicladas, tá? Eu nunca imaginei que uma garrafa assim de plástico, um pet bottle, poderia fazer milagres. Era um palco realmente muito bem trabalhado, muito bem feito também, houve a participação de todos, né? Então, em cima desse palco estavam os candidatos, né? Estavam cantando muito bem, fazendo uma apresentação muito bonita. Então, gostaríamos que vocês olhassem, que assistissem o vídeo, tá ok? E aí, diretor, o vídeo tá pronto? Vai dar pro pessoal dar uma olhada? Legal, hein? Então, pessoal, olha, vejam cada detalhe do palco, tá? Dos enfeites, da decoração, tá? Uma produção muito bonita. O som também estava muito bom. Muitas pessoas vieram assistir, prestigiar esse grande evento que foi o 22º, né? Karaokê Taikai de Piracicaba, tá ok, pessoal? E aí, pessoal, então, por favor, assistam o vídeo, tá ok? Até mais! Tá. Boa tarde a todos. Eu cumprimentar o Barjas e o Iri, através dele, cumprimentar toda a nossa... Vocês, cumprimentar também a nossa plenária aqui, que estamos aqui todos reunidos. É muito importante para a gente aqui receber vocês todos. Também agradecer principalmente ao Penat, em nome da Copla Cana aqui. Quem não gosta de vir aqui cantar aqui, é um negócio maravilhoso, né? Sentar aqui. Penat, todo mundo gosta de vir aqui cantar, né? E a gente realmente se sente muito agradecido, em nome de todos os cantores, em nome de toda a OPK, que é a União Paulista de Karaokê, em nome da BRAC, gostaria de agradecer essa oportunidade de a gente poder estar aqui, né? A gente não precisa nem cantar bem, né, Sensei? A gente se sente artista e vir aqui e poder cantar. Então, vocês se sintam artistas, né? Vir aqui cantar num palco maravilhoso. Por causa disso, a gente contrata um som maravilhoso, né? Tem vários sons, mas a gente contrata o som do Atsushi, né? Que vem aqui exatamente nesse karaokê, todos esses anos, o Atsushi veio aqui, né, Atsushi? Vem prestigiar todos os nossos cantores, realmente é uma alegria muito grande. E também, eu me sinto muito honrado também, hoje nós estávamos na TV online ali, conversando com o pessoal da TV online, que vai passar aqui, esse karaokê vai passar daqui, no próximo domingo e no próximo, né? Nós vamos passar pela internet, vocês pegam lá, o endereço para vocês entrarem na internet, poderem assistir vocês aqui cantando e alguns dos tópicos que eles filmaram aqui. Mas o grande desafio nosso, eu fico até emocionado quando fala, quando eu vejo meu tio ali, né, Sensei, tinha 93 anos, né, e ele está cantando. Mas mais que isso, eu vejo as bisnetas dele, né, que 2, 3 anos vivia a Lívia, a Melissa aqui, vamos cantar aqui, juntamente com a gente. 2, 3 anos. É isso que a gente precisa. Esse é o nosso desafio, de como a gente perpetuar essa cultura japonesa, né? E nós da OPK, quero agradecer nossos diretores da OPK, que aqui, eu me sinto honrado de vocês estarem aqui com a gente. Eu vou pular um pouco o cerimonial, que normalmente eu teria que falar o nome de todos eles, mas eles foram nominados pelo cerimonial, né? A presidente também do nosso comissão jogador, também do conselho de jurados, também juntamente com a gente, né? Isso é muito importante e isso é muito legal para a gente. E também, em nome de todos os cantores aqui, quero saudar aqui o pessoal de Brasília que veio aqui. Brasília, uma cidade tão longe,
mas Piracicaba se tornou perto para eles, e estando aqui de longe, quero uma salva de palmas para eles, viu?
かる浅い風の見頃の家に霧が降るこの指が今はみぞれに泣いている初孫に沈んだ海愛の脆さがにじんでる浅い風の見頃の家に雪が舞う37番島袋久子さん。悲しい終わりでも輝いた私心の思うままに近鉄したの今日まで一なその恋よりもあなただけは重たい会えなくて泣き濡れて迷子になりそうな時も I miss you 忘れをちょ菜の葉に止まれ菜の葉に焼いたら桜に止まれ桜の花の花から花へ止まれよ遊べよ止まれ菜の葉に止まれ菜の葉に焼いたら桜に止まれ桜の花の花から花へ止まれよ遊べよ止まれありがとうございます。115番Vilena Lívia Zitei。Kategoria Doyo Dois。歌声は愛愛愛宇宙いっぱいいっぱいいっぱいから響き合う歌歌え歌歌え
Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! E aí, pessoal, gostaram do vídeo, da nossa cobertura? Então, pessoal, isso aí foi a primeira parte, tá bom? E a segunda parte nós vamos apresentar na próxima edição, tá ok? Então, pessoal, olha, aguardem. E além de vários eventos também que estão por vir aí, que nós vamos fazer uma cobertagem também, tá bom? Aguardem a gente, que tem muita coisa rolando durante esse mês de junho, tá bom? Tá, então, pessoal... Bom, nós gostaríamos de agradecer, né, aos organizadores, primeiramente agradecer pelo senhor Pedro Mizutani, que é o presidente da UPK e é o presidente também da comissão organizadora desse evento, tá bom? E também o senhor Pedro Mizutani é o vice-presidente da ABRAC, da Associação Brasileira da Canção, tá? E também queremos agradecer o senhor Irio Kawashima, que é o presidente do Clube Recreativo Nipo Brasileiro de Piracicaba, tá bom? E também queremos parabenizar pelo evento, pela manutenção do prédio. Realmente é uma coisa muito bem estruturada, tá? E nós gostaríamos de voltar mais vezes, né? Fazer outras coberturas, tá bom? Também agradecemos também com todo respeito, né, o prefeito, né, o senhor Vargas Negri, o prefeito, também o vereador Pedro Kawai, tá? Muito obrigada. E também as autoridades, as celebridades e também a todos os organizadores e as pessoas que cooperaram para fazer desse evento um grande acontecimento, tá? Nós agradecemos muito pela oportunidade, tá ok? Bom, esse foi nosso comentário e também nós gostaríamos também de participar, de interagir com a sociedade, né, nipo-brasileira, pessoas assim, estar presentes nos eventos também, manter um bom contato, assim, com as pessoas das associações, os organizadores também, né, também, sem contar, assim, das pessoas que estão sempre nos assistindo, também, os eventos, acontecimentos, os noticiários também de tudo que acontece dentro da nossa sociedade, não é? Nos interessa muito. E, bom, está chegando mais um patrocinador da Cidade Ativa Online, pessoal. É a nossa TV Online. É a Lavanderia Paulista, que atende há mais de 40 anos nos bairros do Morumbi, Jardins e região, especializada em lavagem a seco. O telefone é o 11 3742 1596 em São Paulo. E façam vocês como a Lavanderia Paulista. Venham e anunciem o seu comércio, a sua marca e a sua empresa. Entre em contato aqui com a Cidade Ativa Online, os telefones, que é o 11 99903 8834. E o fixo também, que é o 11 4021 5570. Ok, pessoal? Vamos agora começar com
os noticiários, os destaques da semana. O Japão agora está realmente numa situação assim, ó. Uma hora chove, uma hora faz um calor. Mas nessa época, vem os tufões, as grandes mudanças, né? Mudanças assim de temperatura. Em alguns lugares, pessoas estão realmente tendo problemas de saúde, sofrendo muito com calor, com calor, com a insolação. E muitos deles realmente acabam indo em hospitais, tem que receber um tratamento médico, um tratamento hospitalar e tal, e realmente está numa situação muito, muito grave, né? Mas fazer o quê? É coisa assim do tempo, da natureza, né? Tudo bem, então. Bom, foi isso. A terceira região a entrar no período chuvoso, tá? Período realmente, né? Que antecede a entrada do verão, tá? Ok? Todo ano acontece a mesma coisa. Bem, em geral, logo depois que essa região entra no período chuvoso, é anunciado para as regiões Kanto e Tokai. Em geral, alguns dias depois desse anúncio, é a vez das províncias do norte de Kyushu, não do norte, tá? É do norte de Kyushu, norte de Shikoku e Chugoku. E, bom, isso dura cerca de 5 dias, em média, tá? Nas regiões de Kanto e Tokai. E é a região que normalmente entra nesse período chuvoso. E também na Agência de Meteorologia do Japão, a AMJ, estimou-se que no Kanto, Tokai e Kansai, a mudança deve ter início mais ou menos em 7 de junho. Quer dizer, já houve, né? É que os noticiários chegam sempre um pouquinho assim, adiantados, é por causa do fuso horário também, tá? E as pessoas que estão lá no Japão, os familiares também, eles sugerem que preparem os guarda-chuvas, daqueles bem fortes, capas e galochas da família, tá bom? では、西日本を中心に、非常に激しい雨の恐れ、土砂崩れなどに注意を述べています。前線や低気圧の影響で、7日は広い範囲で、天気の状況が不安定になり、西日本を中心的に非常に激しい雨が降る恐れがありますと呼びかけられました。気象庁は低い土地の洪水や満水や、土砂崩れ災害などに十分注意をするように呼びかけていました。気象庁によりますと、朝鮮半島付近にある前線を吹いた低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、天気の状況が不安定になっていて、西日本の中心に雷雨が、発達しています。気象庁は低い土地の満水や土砂災害、川の洪水のほか、雷雨や竜巻などの激しい突風に十分注意するように呼びかけていました。Mudando, o governo quer agora obrigar estabelecimentos a cobrarem por sacolas plásticas, o que era gratuito, agora vai ser cobrado, infelizmente, né? Bom, talvez isso esteja em prol ao meio ambiente também, né? E tem esse lado também. Então, o governo japonês está buscando proibir legalmente, ou seja, oficializar algo que os estabelecimentos comerciais distribuem sacolas plásticas de graça aos consumidores em um esforço para ajudar a reduzir o lixo plástico. O ministro do Meio Ambiente, Yoshiaki Harada, anunciou em uma conferência da imprensa realizada no dia 3 de junho que o Ministério visa garantir que a dieta aprove uma lei dentro de um projeto relevante, o qual terá um alvo todos os estabelecimentos, incluindo supermercados, lojas de conveniências e os shopping centers, a participarem dessa campanha e também desse programa.
Atualmente, centenas de milhares de toneladas métricas de sacolas plásticas de compras são usadas no Japão por ano. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, foi o que foi estudado. O Ministério vai considerar regras para garantir que o valor cobrado pelas sacolas plásticas possa ser usado para cobrir custos de proteção ao meio ambiente. Reiji袋はただ、法令で禁止の考え、環境省というふうに述べられました。プラスチックゴミを削減するため、原田環境大臣はスーパーやコンビニエンスストアなどで、プラスチック袋のレジ袋の、無法配、ただで配られることを、法律、こちらを禁止する法令を、速やかに、なんて言えばいいのかな。そういうのを、速やかに、ストップする、考えを明らかにしました。理由としては、海洋汚染につながるプラスチックゴミの削減やリサイクルを促進するため、政府は先月31日、プラスチック製品のプラスチックでできたその袋とかレジ袋をメインに、そちらを、無料ではなくて、今度は有料化にするっていうふうに述べられています。明確になったそうですね。で、その戦略には、レジ袋の有料化を小売店に義務付ける方針を進むことを決めて、原田環境大臣は3日の記者会見でプラスチック袋のレジ袋の無償配布を禁止する法令を速やかに徹底する考えを明らかにしております。具体的には、スーパーやコンビニエンスストア、ドラッグストア、百貨店などのそのレジ袋を使っている事業者を一律に対処するとしています。一方、有料化の、法令やレジ袋の価格は環境を考える上での効果的なものとなるでしょう。というふうに、事業者が選択ができるとしております。また、レジ袋の有料化による売上によって、原田大臣は環境対策などに、充当させるなど、関係者の理解を促進していることが望ましいと考えていると述べました。環境省は今後、優勝者による検討会を開け、法律化に向けて議論を進めていることにしました。Pessoal, temos uma notícia um pouquinho diferente, tá? Mas muito interessante. Vocês sabiam que um ninja, apareceu um segundo ninja em Aichi-ken, na província de Aichi? Tudo bem, tá aqui o noticiário, tá? É o segundo ninja estrangeiro em Aichi. Olha, pessoal, me parece que foi um americano, só que da próxima vez vai um brasileiro ninja, né? Tá ok? Bem, um novo membro que se juntou à equipe de ninjas de Aichi foi apresentado ao público. Essa equipe tem o objetivo de promover os encantos da província. Desta vez, o selecionado, o sortudo, digamos, tá? Foi um americano de 26 anos. Olha, pessoal, ele incorpora o papel do Satori, é um ninja, do time Tokugawa Ieyasu e Hattori Hanzo Ninja. Em março deste ano, foi realizado o processo de seleção. Foram 20 a mandar currículo como candidatos, sendo 15 estrangeiros. Bom, o sortudo foi um americano de Michigan. Ele se chama John Patrick John Donner, que ele foi o segundo estrangeiro da história de Haiti a ser selecionado por causa das suas habilidades do idioma
e do seu forte desejo em ser ninja. Olha, pessoal, foram as duas coisas que passaram no critério. Primeiro, que era... bom, esse estrangeiro, né? Primeiro, que ele tinha habilidade de falar o Nihongo, o japonês. Então, pessoal, olha, pessoal que está assistindo, estuda Nihongo, tá? Vamos falar o japonês, tá? Ok? Aí, quem sabe, né? Vejo vocês e a gente vai ficar super orgulhoso, né? Que alguém aqui da cidade, alguém que estava assistindo aqui a nossa programação do Cidade Ativa Online, chegou a ser um dos vencedores, tá bom? Um próximo ninja. Quem sabe aqui de Salto, de São Paulo, né, pessoal? Bom, aí continuando, tá? Bom, estude japonês, tá? Mais uma vez, tá? Estude japonês. Vamos estudar a cultura japonesa, tá ok? Continuando. Bom, o John Patrick contou que desde criança é fascinado pelos ninjas. Quando era estudante universitário, veio ao Japão, a turismo, beleza, e soube dessa equipe. E ao retornar ao seu país, tratou de se matricular para aprender o idioma japonês. Tá vendo? Façam como eles, tá? Aprendam o idioma japonês, tá? E, bom, aí depois ele soube da vaga este ano e se candidatou. Junto com os 4 colegas japoneses, pretende fazer apresentações dinâmicas para encantar o público. Beleza, né? それでは、日本人初の外国人忍者についてお披露目がされました。こちらは愛知県で行われました。募集がかかってまして、忍者募集に世界中から、希望者が殺到とのこと。で、その忍者といえば、日本が世界に誇る文化の一つだと言っても過言ではありません。日本では歴史上の存在で、現代、日本には本物の忍者はいないという認識が一般的です。ですが、海外ではそうは言えません。忍者をアニメに、忍者が、アニメに出たりとか、漫画の影響を受け、今でも日本には忍者がいると思っている外国人は少なくはないそうです。それを裏付ける事実として、3月にこんなユニークなニュースが報じられました。愛知県が観光 PR のために忍者を募集したところ、なんと、世界中から希望者が殺到したそうです。2015年に、発走した、徳川家康と服部半蔵忍者対グループですね。で、2代目のメンバーの募集に、憧れの忍者になれると海外からの、希望者が多く現れたということです。募集について、フランスの AFP 通信やアメリカの CNN といった海外メディアが、多数報じたこともあり、応募者の中には約40カ国の、外国人200人が集まりました。国別で見ると、最も募集者の多かった国はアメリカが38人。で、その次にロシア29人となり、アメリカでの忍者の人気の強さがこれでよくわかります。外国人応募者の、書類調査を行ったのは13人。自費参加によるオーディションを受けたのは4人でした。自分のポケットマネーですね。それでも、お金を出してでも忍者になりたいというふうに思って来られたそうですよ。結果、アメリカ人のクリス・オニールさんが、選ばれ、忍者に選ばれ、空として採用されたそうです。今回の募集では、多くの参加者が忍者を憧れと述べていました。中には忍者服部くんを見て、私も人を助ける、忍者になりたいと熱く語る参加者もいたと言います。Temos vários eventos, estamos programando também várias matérias, né? Falando também da migração, da história da imigração. Também temos o Dia Internacional do Nikkei,
essa data, o 20 de junho, foi oficializada o ano passado, a falar dos Nikkeijis que estão no mundo todo, porque Nikkeijis não é só aqui no Brasil, não é só aquele pessoal, né, que está lá no Japão batalhando. Temos os Nikkeijis, os americanos, os franceses, tudo quanto é lugar desse planeta, tá bom? Então, é o Dia Internacional do Nikkei. E sem esquecer também. Olha, pessoal, semana que vem, Dia dos Namorados, Dia das Namoradas e dos Namorados. Infelizmente, no Japão, o 12 de junho não é celebrado como o Dia dos Namorados. Mas temos, no mês de fevereiro, que é o Valentine's Day, que é o Dia dos Valentinos, onde a mulher presenteia. É um pouco diferente, né? Dos Estados Unidos, da maneira como ele é visto lá no Japão, porque geralmente nos Estados Unidos também é o rapaz que dá um presente para a moça, não é? Só que no Japão é o contrário. É a tradição da mulher, da garota, dar um presentinho, um chocolatinho pro namorado, né? Para um amigo também. E no dia 3, aí tem o White Day, seria um mês depois, que é aquela que o pessoal contribui, né? A um presentinho lá para a garota, para a esposa, né? Tem o White Day, tá? Que significa o dia branco, é o White Day. Mas aqui no Brasil temos o dia 12 de junho, que é o Dia dos Namorados. Fala aí, o que você comprou para ela ou para ele? Uma coisa legal? Olha, pessoal, pelo amor de Deus, não esqueçam de preparar um cartãozinho, tá? Com um monte de coraçõezinhos, um beijão, assim, olha, um batom muito legal, tá? Um beijo, assim. Vai deixar a pessoa muito contente, tá bom? Então, lembrando dessa data muito querida e também de outros eventos que nós vamos fazer a cobertura, tá? Já temos 2 eventos assim na frente, tá bom? Bom, fiquem ligados, várias coisas vão rolar, coisas assim, realmente, as festividades, os eventos também nós vamos fazer o melhor, vamos tentar fazer o melhor para vocês, tá ok? Bom, e aí, mais uma vez, gostaria de lembrar vocês, vocês que estão chegando agora, olha, não está atrasado não, tá? Deixa eu só avisar vocês. É de um sorteio que vai ter aqui na Cidade Ativa Online. Isso, vocês que estão chegando agora e vocês que já estavam assistindo, que nos assistindo desde o começo da programação, tá ok? Bem, pessoal, chegou a hora, né? Bom, de agradecer a todos os internautas, a todos vocês que estão sempre nos assistindo, nos prestigiando. Nós agradecemos, nós só temos que agradecer a todos vocês, tá bom? Nós agradecemos a todos os internautas que nos assistem, que nos participam. Tá sempre curioso em saber o que a gente está trazendo, né? E desejamos a vocês um ótimo domingo a todos. E até a próxima semana. Olha, não esqueçam, temos a segunda parte também, né, do evento que nós vamos divulgar brevemente. Então, それでは、Cidade Ativaをご覧の皆様、長い時間を皆様、本当にありがとうございます。いつもご視聴の方ありがとうございます。皆様のおかげで今日も楽しい番組を作ることができました。で、皆様に私たちスタッフ一同が感謝の気持ちと言葉をお伝えしたいと思います。それでは良い日曜日をお過ごしくださいませ。そしてよりいい1週間が始まりますように、皆様の健康と多幸といいことがたくさんありますように、はい、私たち願っております。それではまた次回スタジオチーバーオンラインでこちらの方でまたお会いしましょう。ありがとうございます。それでは皆様ごきげんよう。ありがとうございます。Cidade Ativa Online, a nossa TV online.
Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é imensidão. Você vai falar de amor? Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar. Obrigado, que Deus abençoe TV Online.